Querido Deus, te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia e pela tua ajuda que tu tens dado a nós a cada dia, na nossa caminhada. Não nos deixa vacilar, meu Senhor, mas firma os nossos pés na rocha e firme também na caminhada. Que as nossas pisadas não sejam vacilantes, que os nossos passos não sejam trôpegos, mas que sejam firmes até chegarmos ao final. E todos nós queremos, Pai, participar das bodas do Cordeiro. Pai bendito, assim nos ajuda e nos dá força. E é o teu servo que vai ministrar a tua palavra nesta manhã. Continua dando a ele a revelação da profundidade da tua palavra e a facilidade para nos trazer a tua orientação para nossas vidas nesta manhã. Pai, é assim que oramos a ti, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Dê um glória a Jesus aí bem forte. Estamos reunidos, acercados da mesa do Senhor, que nos lembra do seu sacrifício, da sua morte e da esperança da nossa redenção. E hoje nós queremos falar rapidamente do que verdadeiramente importa para nós, que é uma vida digna de ser vivida. Diga para o seu irmão: viva uma vida digna de eternidade. Aí diz para quem está do outro lado, diz a mesma coisa. Quem está sentado na parede, fala para o de trás: meu irmão, viva uma vida digna de eternidade. É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar. Nós temos como base aqui esse texto de Lucas, capítulo 20, que nós fizemos a leitura, mas eu também quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23, versículo 1 e 2. Também vai ser um complemento da nossa meditação para esta manhã. Certamente o Senhor tem uma palavra para nós neste dia. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 23, verso 1 e 2. Acharam? Diga amém aí. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Aí você agora vai lá no versículo. Misericórdia. Isso é para testar o coração dos irmãos. Para de mexer aí, meu irmão, por gentileza, senão vai matar o pregador também. Deixa do jeito que está tudo bem. Agora vá por gentileza em Gênesis capítulo 25, versículo 7. Passa aí uma página, no máximo 2 páginas da Bíblia, Gênesis 25, versículo 7. Amém? Amém? Vamos ler. Então diz assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Meus irmãos, hoje, como já iniciei, o objetivo dessa palavra é nos fazer refletir sobre uma vida que vivemos aqui, digna de uma vida da eternidade. Há algum tempo atrás, aqui falar sobre esse assunto, o Neyso talvez vá se lembrar, mas no mercado de seguros surgiu um produto novo chamado seguro de morte. Esse seguro de morte, Este seguro de morte tinha o objetivo de, quando houvesse a morte, o de cujus, como é a linguagem jurídica, o morto, o falecido, deixasse algo preparado, um valor, um apólice, que indenizaria aquelas pessoas beneficiárias daquela apólice. Quando surgiu esse produto no mercado de seguros, ficou estranho e as pessoas pouco aderiam a esse produto, porque olha o nome, seguro de morte. Eu lá quero morrer. O primeiro pensamento que a gente vai ter: eu não quero morrer. Todos nós queremos ir para o céu, mas você quer ir hoje? Dá um amém.
Irmão Raimundo Nonato, o senhor quer ir para o céu? O senhor quer ir hoje, agora? Pastor, com 90 anos ele ainda está duvidando. Será que eu vou para o céu logo agora? Não, eu quero ficar aqui com a minha Iracemazinha no lado, né? Todos nós almejamos o céu, mas a gente não quer ainda, porque nós temos, eu quero ter um filho, eu quero ter um segundo filho, eu quero ter isso, eu quero ainda galgar alguma coisa. E aí as pessoas, algum gênio do marketing teve uma ideia, não, vamos mudar o nome desse negócio, em vez de ser chamado seguro de morte, vamos chamar seguro de vida. Olha como é diferente a nomenclatura, o título, o nome do produto mudou, e aí transformou-se num produto no mercado de seguros, que alcançou aí milhões, bilhões de reais, de dólares, e muitas pessoas passaram a aderir a este produto, mas o conteúdo mudou o nome, de seguro de morte para seguro de vida, mas o conteúdo, o objetivo, o propósito desse produto é o mesmo. Você só obtém ou só usufrui do seguro de vida se morrer. Então, mas veja como o nome, a mudança do nome, a mudança da nomenclatura é diferente. Sabe por quê? Porque internamente, no nosso subconsciente do homem, nós pensamos sempre na vida e nunca na morte. Nós esperamos sempre algo de bom, e quando nós escutamos algo que nos remete a algo ruim, eu quero me afastar, eu não quero estar perto disso. Então, seguro de morte não é o que nós queremos, mas um seguro para a nossa vida, certamente esse é o objetivo do que nós temos e nós queremos. A Bíblia, meus irmãos, vai nos mostrar o seguro da verdadeira vida, que nós podemos assinar esta apólice, para que possamos viver uma vida digna de eternidade. Repita para o seu irmão: viva uma vida digna de eternidade. Esta vida que vivemos aqui, biológica, materialmente, é uma vida, mas que não é uma vida que não é eterna, que não é perene, ela é passageira. E nós vamos ver nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia sempre relata de que trata do assunto morte, mas sempre quando ela trata do assunto morte, ela logo em sequência, logo em seguida, apresenta a vida. Nós vamos ver desde Gênesis, quando Adão peca, lá em Gênesis 3, versos 6 a 7, está o relato do pecado. Eva come do fruto, oferece para Adão, Adão come do fruto, ali houve a morte, que a ordem de Deus era: o dia que comeres, certamente morrerás. E Adão e Eva comeram, no versículos 6 e 7 de Gênesis 3, e morreram. Mas não foi aquela morte imediata, comeu, morreu. Aquela, como em desenho, come uma coisa e bota os pés para trás. Foi uma morte espiritual, simbólica. Mas logo em seguida, no mesmo capítulo, em Gênesis 3, verso 15, Deus trouxe a palavra de vida. Olha, vocês hoje estão mortos, mas haverá de vir um que esmagará a cabeça da serpente, e ele vai aniquilar com as obras das trevas. E aí está a promessa da vida. Então, no mesmo momento em que houve a morte, a palavra de Deus traz e nos apresenta a vida. Nós vamos ver no capítulo 28 de Deuteronômio: eu ponho para vós dois caminhos, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Veja que Deus, nas Escrituras, apresenta que existe o evento morte, mas Ele espera que nós escolhamos a vida, e a vida digna de ser vivida, precisamos nesta manhã refletir. Nós vamos ver lá em Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida que temos em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver o salmista no Salmo 103, 14 a 18, e diz: a vida é um pó, nós somos como um pó, a vida do homem é como a relva, que floresce e logo murcha, é como um sopro passageiro. Se nós vivermos a vida digna de pó, viveremos uma vida passageira, mas uma vida digna de eternidade, esta vida é que vale a pena ser vivida. E nessa manhã, nós queremos convidar os irmãos a que nós possamos avaliar a nossa vida, como nós estamos vivendo hoje,
A nossa vida que agora vivemos é digna do pó ou é digna de eternidade? É essa a reflexão que precisamos ter. Nesta esfera em que nós estamos vivendo hoje, neste tempo de vida que estamos aqui, Moisés diz que a vida do homem é até 70 anos, em havendo vigor vai a 80, mas ele diz, ainda assim esse tempo é breve e passageiro. Nós precisamos refletir e entender como, se não me falha a memória, foi Albert Einstein que desenvolveu a teoria da relatividade, que a questão das coisas serem relativas. Se você passar 2 horas em uma palestra enfadonha, chata, uma pessoa que fala e que você não suporta ouvir, uma pessoa falando assim, 2 horas no pé do teu ouvido, uma voz enjoada, uma voz fina, e você, 2 horas, o tempo parece que o quê? Parece que não passa, o tempo meu Deus, que tortura, parece uma eternidade. Mas se você está num ambiente, se você está participando de um momento agradável, que você se sente bem, em que está em um clima favorável, as coisas estão fluindo, o louvor quando está fluindo no culto, quando há uma mensagem de saudação de um irmão que apresenta uma palavra, que traz um testemunho, que renova a nossa fé, e a gente termina o culto e diz, meu Deus, o culto parece que voou. Parece que foi meia hora de culto, mas na verdade foram 2 horas e meia. Mas por quê? Porque você estava num ambiente em que você estava envolvido, em que as coisas estavam agradáveis, e o tempo, neste segundo cenário, parece que voa. No primeiro momento, o tempo fica parado. Meu Deus, passa logo, Jesus. Termina, Jesus. Tem misericórdia do teu servo, Jesus. Ajuda, Jesus, e você fica na intercessão para terminar logo, né? Então, assim é, meus irmãos, a nossa vida. Dependendo da forma como nós a vivemos, ao final da vida, como diz Salomão em Eclesiastes, melhor é o fim do que o começo. Mas quando chegar lá no fim, como será a nossa avaliação de como nós vivemos? Será que nós vamos olhar para trás e, meu Deus, olha quanta coisa eu fiz e passou tão rápido. Olha quantas coisas eu fiz para o reino de Deus e parece que foi ontem que eu estava evangelizando. Parece que foi ontem que eu estava ganhando almas para Jesus. Parece que foi ontem que eu fui consagrado, mas já passaram tanto tempo e olha hoje aqui eu com 80 anos, 90 anos. Como disse Caleb, mas eu ainda estou no mesmo vigor de 40 anos atrás. Eu ainda tenho força para conquistar a terra que Deus me prometeu. Veja a percepção nesse exemplo de Caleb. Quando ele olha para trás, a sua vida, ele vivendo uma vida digna de eternidade, uma vida com propósito, uma vida realmente que vale a pena ser vivida, ele olha para trás, eu hoje, com 80 anos, já estou na mesma força, no mesmo vigor do tempo quando eu recebi a promessa. Por quê? Porque Caleb vivia debaixo de uma promessa. Caleb se movia, vivia a sua vida debaixo de uma expectativa que queimava em seu coração, que ardia no seu coração. A promessa da conquista da terra ardia e queimava. Era o combustível para Caleb se mover. Qual é o teu combustível, meu irmão? O que te move nesta vida? Muitos de nós estamos vivendo apenas na teologia do Zeca Pagodinho. Não, deixa levar, né? Você sabe qual é essa teologia do irmão Zeca? Teologia do irmão Zeca, pastor Jacó apresentou lá no nosso encontro de homens a dúvida do irmão Chico. Eu quero apresentar para vocês a teologia do irmão Zeca. Deixa a vida levar, deixa a vida me levar do jeito que vai. Parece aquele pau de açucu que fica rolando no rio, né? Que vai embora, não sabe nem onde vai parar. Vai escorando numa tranqueira qualquer aí do rio, vai ficando embolado no meio das coisas. Que tipo de vida nós temos vivido hoje? Nós vamos cantar logo depois um louvor, Vou Deixar na Cruz, que um dos trechos do louvor diz, e a vida que eu vou viver agora, eu viverei para Ele. Paulo entendeu isso e nós vamos refletir isso. Nós vamos viver uma vida digna de pó, do pó, ou vamos viver uma vida digna de eternidade? Repita para o seu irmão, viva uma vida digna de eternidade, irmão.
Não. Olha nos olhos dele. Você está falando para frente assim, você está falando para mim. Vira para ele assim e diga: viva uma vida digna de eternidade. Olha nos olhos dele. Olha nesses olhos desse irmão lindo que está ao seu lado. E diga para ele: irmã Francisca aqui, está solitária. Vamos dizer junto de novo, diga de novo para ele. Olhe nos olhos dele. Olhe para ele assim. Mire nos olhos e diga: irmã Francisca, viva uma vida digna de eternidade. Dá uma glória a Jesus, irmão, é isso que nós precisamos. Precisamos então, irmãos, corrigir a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva de tempo. Nós vamos falar justamente sobre dois pontos aqui. Precisamos corrigir a nossa perspectiva de tempo e precisamos entender qual é a vida digna de eternidade que precisamos experimentar e viver aqui. Eu costumo dizer, lendo em um dos livros aí, preparando para alguns estudos, lendo um livro do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: nós precisamos viver com os nossos pés pisando nesta terra, mas com o nosso coração e a nossa mente no céu. Esta é a vida digna de ser vivida, de homens e mulheres que pisam esta terra com este corpo que recebemos, que nós não somos fantasmas. Ou temos algum fantasma por aqui? Nós não somos visagens, nós não somos hologramas, nós não somos um desenho de tecnologia, não, nós somos de carne e osso. Belisca teu irmão aí, vê se ele ainda grita de dor com um beliscãozinho santo. Dá uma beliscada santa nele para saber se ele é de carne e osso. Você precisa viver pisando nesta terra, mas esta é a diferença de quem tem uma vida digna de pó. É que quem só vive com os pés na terra, o coração nesta terra e a mente nesta terra. Mas o que Deus nos chama para fazer é pisarmos nesta terra, andarmos nesta terra, mas não sermos desta terra. É essa perspectiva que nós nesta manhã precisamos corrigir. Nós vamos ver três personagens, melhor dizendo, 4, rapidamente, porque Sara e Abraão nós vamos juntar em um único cenário. Mas nós vamos ver que Moisés compreendeu esta situação e Paulo também entendeu este cenário. Eu estou me movendo pelo pó, pelos motivos da minha natureza humana, biológica, natural, que representa a vida digna de pó, porque Deus disse depois do pecado: do pó veio e ao pó voltarás. O salmista diz: Senhor, olha para mim segundo as tuas misericórdias, porque tu sabes qual é a minha constituição, de que nós somos pó. Mas quando nós vivemos pela perspectiva da eternidade, nós ainda estamos no pó, mas com a esperança de receber um corpo incorruptível. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que antes recebia os flagelos da morte, um dia experimentará a vida eterna. É essa perspectiva que nós nunca, irmãos, nunca podemos perder. Porque se nós vivermos apenas por essas coisas desta vida, Paulo diz, somos os mais miseráveis dos homens. Moisés entendeu, foi acolhido pela filha de Faraó, conhecemos a história, lançado num cestinho, fugindo da ira e da ordem de Faraó para mandar matar as crianças, chegou até a casa da filha de Faraó, cresceu como um príncipe do Egito, se formou em toda a ciência do Egito, mas em um determinado momento, lá os escritores hebreus diz isso, que ele abriu mão dos seus títulos, ele abriu mão do fato de ser chamado e conhecido de filho da filha de Faraó, ele abdicou desse título, ele abdicou desse título mundano, ele deixou para trás os prazeres da vida do Egito, ele abriu mão das riquezas transitórias e temporárias do Egito, deixou isso para trás e escolheu obter o opróbrio de Cristo, como os escritores hebreus dizem. Ele escolheu seguir em busca do galardão, da riqueza eterna que tem em Cristo Jesus, e ele já experimentou, mesmo Cristo não tendo vindo, mesmo antes da vinda de Cristo, mas os escritores hebreus dizem, ele preferiu observar o opróbrio do Messias, preferiu seguir o caminho do Messias, ele abriu mão de tudo, e ele no Salmo 90, verso 15 diz,
Senhor, ensina-nos a contar. Me ajude aí. Ensina-nos a contar os nossos, de modo que alcancemos corações sábios. Veja só um homem que entendeu a perspectiva desta vida sob a ótica da eternidade. Era um homem que vivia aqui, e viveu Moisés 120 anos, mas ele viveu 40 anos experimentando e lá nos palácios do Egito. Depois passou 40 anos em Midian, sendo treinado. A sarça, inclusive a sarça vai ser mencionada no Lucas 20, que nós lemos. Ele é chamado na sarça, lá em Midian, e Deus o convoca aos 80 anos de idade para ir para o Egito libertar o seu povo. Passa mais 40 anos caminhando no deserto. Vejam só, 40 anos de vida de pó, 80 anos de vida digna de eternidade. Moisés entendeu: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias. Ele encontrou o sentido da sua vida ao escolher viver nesta vida, viver neste tempo, pela perspectiva da eternidade. Paulo, de outra maneira também, outro personagem bíblico, tem tantos outros personagens, meus irmãos, na palavra, mas eu quero trazer apenas esses três, que eu vou falar de Abraão e Sara também. Paulo encontrou a verdadeira vida indo do caminho de Damasco. Paulo era tão casca grossa, Paulo era tão ruim que ninguém evangelizou Paulo. Foi o próprio Jesus que foi lá. Se não for eu imagino que Jesus pensou assim: não, esse camarada aí, não adianta mandar Pedro, não adianta mandar Tiago, tem que ser eu mesmo. Ele foi lá e Jesus encontrou Paulo no caminho. Porque Paulo tinha uma vida completamente voltada para as coisas desta vida. Ele olhava e enxergava a sua realidade, o seu entorno, sob a perspectiva de um homem terrenal, sob a perspectiva da religião, sob a perspectiva da religiosidade judaica. Então, quando ele é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ali ele verdadeiramente encontra uma vida digna de ser vivida. E ele compreendeu isso. E Paulo entendeu, ele falou assim em Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais à frente em Gálatas 2,20 ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a mudança de perspectiva. Paulo, indo para Damasco, estava respirando conspiração, respirando ódio contra os cristãos. Jesus o encontra em Damasco, ele vem e diz: agora eu vivo para Cristo. Tudo isso que eu considerava como importante, agora para mim isso não tem mais valor. A vida que agora eu vou viver para a glória do Filho de Deus. Olha a mudança de perspectiva, irmãos. Olha a mudança de visão. Olha a mudança de ideia. E Paulo não era um neófito. Paulo não era uma pessoa ignorante. Paulo era extremamente culto. Paulo estava envolvido na sociedade judaica, nos altos círculos da sociedade judaica. Ele estava indo para Damasco com cartas do Sinédrio, autorizando-o a fazer o que ia fazer em Damasco: prender cristãos, perseguir o evangelho, oprimir os crentes. Mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco e mudou a perspectiva de Paulo. E aquilo que ele achava importante, meu Deus, como é algo sem valor. Como eu posso comparar o que eu tinha antes com a glória que eu tenho agora em Cristo Jesus? Paulo diz em outro momento lá em Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. Olha que mudança de perspectiva, olha que mudança de mente. Ele tirou o óculos do pó e colocou o óculos da vida. Precisamos entender isso nesta manhã. Nós vamos ver aqui no relato de Gênesis que nós falamos de Sara e Abraão. Aqui a Bíblia está falando da morte de Abraão e da morte de Sara. A Bíblia inicia o relato, mas olha a curiosidade. A Bíblia inicia o relato da morte de Abraão e da morte de Sara, não falando da morte. A Bíblia poderia iniciar assim:
e Sara morreu aos 127 anos, e Abraão morreu aos 175 anos. Não, sabe como é que a Bíblia inicia? A vida de Sara foram 127 anos. Foram os dias de Abraão 175 anos, e morreu em ditosa velhice, em velhice alegre, em velhice abençoada, em outras palavras. Veja que quando as Escrituras tratam da morte do justo, ela se preocupa em não relatar o evento morte, ela se preocupa em dizer, a vida deste homem, a vida desta mulher justa, foram 127 anos, foram 50 anos, foram 30 anos, foram 60 anos, foram 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque a vida do justo é digna de ser contada. A vida do homem e da mulher que procuram observar os princípios e valores de Deus, a morte é só uma transição, mas o que importa não é a morte, é a vida. O que importa para Deus não é a morte, é a vida. Isso nós vamos ver justamente em Lucas, a leitura que nós fizemos, porque Deus não é Deus de mortos. Deus não conta os mortos. Deus, aqueles que pertencem a Ele, não são contados, porque para Deus nunca morreram. Porque aqueles que vivem nesta terra, neste plano, neste cenário, neste tempo, os que aqui vivem, sob a perspectiva da eternidade, jamais morrerão aos olhos de Deus. Por isso, Lucas capítulo 20, no versículo 26, Jesus diz, 36, melhor, não, 36, aqui está meio riscado em cima, me confundi, me perdoe, irmãos. Lucas 20, 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui, nós vamos ver neste cenário, nós vamos ver justamente Jesus aqui sendo contraposto, indagado, questionado, colocado em uma sinuca de bico, colocado numa situação constrangedora para ser testado e provado pelos saduceus a respeito da ressurreição, e eles trazem esse cenário hipotético de uma mulher que casa-se por 7 vezes com os irmãos dos falecidos, sob a ótica da lei do levirato, que previa isso, quando alguém, o marido morria e não suscitava filhos na esposa, o irmão deste falecido teria que vir e suscitar descendência. E aí eles contam esse relato de 7 irmãos que vão morrendo, e eu não queria ser o 8º, porque senão eu ia morrer também. Né? Essa viúva aqui tinha alguma situação nessa hipótese deles aqui, mas aqui, irmãos, é uma história, eles criam uma fantasia, uma hipótese absurda, para tentar colocar Jesus em um cenário de dificuldade para responder. E Jesus traz uma resposta, versículos 34 e 35, que vai nos mostrar, e aqui nós vamos começar a falar de uma verdadeira vida digna de ser vivida na eternidade. Nós vamos ver Jesus falar, versículo 34. Então, depois de questionarem tudo isso, ela vai ser mulher de quem na vida vindoura? O resumo da pergunta era essa. E Jesus responde no versículo 34, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Agora olha o 35, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento. Aí eu pergunto para você, você que é digno de receber a vida vindoura, você se casou? Sim ou não? Você se deu em casamento, sim ou não? Os casados aí não se entregaram ainda não? Cadê? Você que é digno da vida vindoura, você já se casou? Os casados? Amém! Dá um glória a Jesus, graças a Deus eu consegui, casei, o deserto acabou, né? E no versículo 34, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Olha a diferença. Aqui Jesus não está querendo reprovar o casamento. Jesus não está querendo reprovar e dizer que nós vamos viver aqui nesta vida pela perspectiva da eternidade e não vamos usufruir de nada deste mundo. Aqui, irmãos, tem algo subjacente, algo mais
além da superfície, algo mais profundo além da superfície. Jesus não está falando contra o casamento, Jesus não está falando que o cristão não precisa casar, Jesus não está falando que nós não devemos buscar certas coisas desta vida, mas a vida digna de ser vivida é uma vida que eu faço as coisas desta vida, eu me caso e me dou em casamento, mas este não é o fim e nem o propósito da minha vida, este não é o objetivo final pelo qual eu estou aqui. Eu estou aqui para ser um embaixador do reino de Deus. E a minha casa, quando eu me caso, a minha família, a minha descendência precisa ser o meu lar, precisa ser uma verdadeira embaixada celestial. Quando eu me dou em casamento e eu tenho a perspectiva da eternidade, tudo que eu faço aqui é visando a glória de Deus, é visando o reino de Deus, é visando a divulgação e a propagação dos valores e dos princípios da eternidade. Irmãos, é nesse ponto que nós queremos dizer, eu ando pisando com os meus pés nesta terra, mas o meu coração, a minha mente, os meus olhos estão constantemente nos céus. Quem vai ser digno de alcançar a vida vindoura são aqueles que se casam, são aqueles que comercializam, são aqueles que trabalham, mas o fim e o objetivo da sua vida não está no seu trabalho. Não vive para trabalhar, eu trabalho para viver, mas o trabalho não é a minha vida, irmãos. Olha esse trocadilho. O trabalho é para eu viver, mas eu não vivo para trabalhar. Eu não vivo para comer. Apesar de necessitar de pão, apesar de necessitar de vestimenta. E Jesus coloca isso em Mateus 6,33 muito claramente. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E o que mais? E o que mais? Vos serão... irmão, os filhos deste mundo que casam-se, dão-se em casamento, do verso 34, são esses, que procuram as demais coisas, que vivem sob a perspectiva de uma vida digna de alguma coisa, mas digna do pó. Que vai trabalhar, e os seus recursos, e as suas finanças, e aquilo que ele angariou, quando ele morrer, vai ficar tudo para ser brigado pelos herdeiros. Porque é isso que acontece. Deixa bem, e o que acontece? Aí começa a briga entre os irmãos para, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Começa a briga pelas posses. É na hora da morte que a gente vê quem é irmão e quem não é. É na hora da morte que a gente experimenta e vê quem é o coração. Aí os interesses deste mundo, muitas vezes prevalecerão. Então, meus irmãos, aqui, a vida digna de ser vivida, não é uma mera contagem dos nossos dias. É muito triste, muitas pessoas vivem longos anos de vida, 70 anos, 80 anos, e quando chega lá no final, olha para trás e parece que a vida não aconteceu nada, não teve valor algum. Que infelicidade, uma vida que é apenas contada, dia após dia, ano após ano, sem ter sem ter um propósito, sem ter uma razão, sem ter uma perspectiva mais elevada, é uma mera contagem de calendário. Uma vida vivida desta maneira, é como quem come chuchu. Chuchu tem gosto? Qual é o gosto do chuchu? As irmãs aí, é gostoso? Você tem o desejo assim, a mãe assim, oxa, estou com uma vontade de comer chuchu. Sim ou não? Você tem esses desejos de comer chuchu? Não? Uma vida sem propósito, uma mera contagem de calendários, dia após dia, ano após ano, é como quem come uma picanha sem sal. Picanha gostosa? Mas tira o sal da picanha, perde o sabor, perde a graça, perde o tempero, perde o paladar. É como tomar uma Coca-Cola sem gás. Só aquela groselha, só sem graça. Irmão, você está vivendo apenas uma mera contagem dos calendários ou você está colocando sentido nos seus dias? Todo dia, irmão, é uma oportunidade
Lamentações de Jeremias diz: Senhor, graças a Deus, porque as tuas misericórdias se renovam manhã após manhã. E aí ele complementa e diz: por isso eu quero trazer a lembrança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, porque o profeta entendeu, eles estavam vivendo num tempo de angústia, num tempo de tribulação, num tempo de pesar, num tempo de dificuldade. Ele estava nesse cenário, e a cabeça dele estava só naquele tempo, estava só no tempo do cativeiro. A cabeça do profeta, olha que era um profeta, irmãos, era alguém experimentado, mas a tribulação, as circunstâncias o envolveram de tal maneira que ele ficou perdeu a perspectiva, e ele começou: peraí, estamos cativos? Estamos presos? Estamos comendo esse chuchu sem graça desta vida do cativeiro? Estamos comendo essa carne sem sal? Estamos tomando este refrigerante sem gás, sem graça nenhuma? Peraí, mas a minha vida não se rege e não se move por este tempo presente. Eu quero trazer a esperança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Meus irmãos, a sua vida hoje pode estar sendo envolvida por uma turbulência, por uma tempestade, por uma escassez, por uma falta de algo, por uma falta de alegria temporária, mas é por isso que a palavra de Deus nos diz lá por Esdras e Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo diz aos Filipenses: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, não, você não está alegre. Alegrai-vos no Senhor. Por isso, outra vez vos digo, só os alegres dêem glória a Jesus bem alto aí. Irmão, é essa perspectiva que temos que ter. É sob este olhar, é esta ótica, é esta visão que eu e você precisamos cultivar dia após dia. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã. Vamos cantar? A cada... Bota a mão no peito. As misericórdias se... Só isso, só esse trecho. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Agora fecha os olhos e olha para dentro de si, olha para seu coração, lembra da circunstância que você está vivendo, lembra da realidade hoje que você está vivendo, e se lembre da esperança que nós temos em Cristo, e cante para a sua própria alma agora. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã. Pega na mão do teu irmão e diz para ele: meu irmão, confia no Senhor. Diga para ele: meu irmão, confia no Senhor. Creia na promessa do Senhor. E cante para ele assim: pastor Paiva, pode cantar, não tem problema não. Cante para o pastor Osani, cante para ele, diga assim para o seu irmão: meu irmão, olhe nos olhos dele e cante para ele: a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Mais uma vez: a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Vai renovando, Jesus, vai renovando a perspectiva. A cada manhã, a cada manhã. Dê glória a Jesus, aplauda ao Senhor. Irmãos, deixa a vida do chuchu para trás. Deixa essa vida de chuchu, de picanha sem sal, de Coca-Cola sem gás para trás. E viva uma vida digna de eternidade. Meu irmão, e a cada manhã
o Senhor nos está propondo o dilema de Adão. A cada manhã está posto diante de nós o dilema de Adão e Eva. Qual era o dilema de Adão e Eva? Come ou não come da árvore? Come do fruto da vida, da árvore da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Todas as manhãs, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, você está diante de uma escolha a fazer. Você está diante de escolher o caminho que leva à vida digna, ou você está diante da opção para escolher a vida digna do pó, ou a vida digna de eternidade, ou a vida digna do pó. Todas as manhãs. Aí nós paramos para pensar e dizemos assim: esse Adão, ai, 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 essa Eva, ui, ui, ui. Mas você está todo dia diante do dilema de Adão e Eva. Sabe, irmãos, nós queremos colocar as responsabilidades das nossas vidas na serpente. Foi a mulher que tu me deste, foi o pastor que não me procurou, foi o irmão, irmão, foi isso, foi aquilo, foi sempre o outro. Mas e o seu dilema diário, de cada dia, de escolher vida ou morte, de escolher fruto do conhecimento ou fruto da vida? E o seu dilema de decidir hoje: quero caminhar segundo os propósitos do Senhor, quero caminhar segundo a vontade do meu Salvador e Redentor. Esse dilema está posto para mim e para você, irmãos, e isso é uma decisão pessoal. A cada dia, a cada manhã, eu tenho que decidir: hoje eu vou viver a vida que Deus tem para mim, hoje eu vou viver sob a perspectiva da eternidade, hoje eu vou viver sob a perspectiva do reino de Deus, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou levar o menino para a escola, hoje eu vou buscar menino para a escola, mas enquanto eu vou levando, eu vou cantando, enquanto eu vou levando, eu vou orando, enquanto eu vou cozinhando, eu vou falando com Deus, enquanto eu estou na tribulação, eu estou adorando, enquanto eu estou na prova, vou passando, dando glória a Deus. É sob esta perspectiva que eu e você precisamos viver, é sob este olhar da vida que nós precisamos viver. E Jesus, em Mateus 16, 25, vai nos dizer: quem quiser salvar a sua vida destas coisas, vai perdê-la. Irmão Raimundo Nonato, não, deixa ele falar, irmão. Ele tem precedência aqui, nosso irmão. Eu vou dizer aqui que muitos colegas que trabalharam comigo, né, na empresa que eu trabalhava, na Sinai, que eu passei para nada, entendeu? Comandante, plástico, maquinista, eu trabalhava junto com eles, tudinho, tinha confiança no meu trabalho, entendeu? E até hoje eu tenho saudade quando eu vejo ali essa máquina e tudo e tal. Mas foi embora tudinho. Tudo foi embora. Tudo foi embora. Aqui em Manaus só está eu vivo, marítimo. Nós trabalhamos na empresa, só está eu. Mas a sua vida aqui é um referencial para todos nós, irmão. Eles morreram e voltaram ao pó. Um dia o seu corpo vai voltar ao pó, mas a sua alma, o seu espírito, a sua decisão por servir ao Senhor vai brilhar sempre e eternamente. No Salmo 91, versículo 12, o Senhor diz: eis que te dou vida com abundância. É isso mesmo. E o senhor está com 90 aí? 92 anos, irmãos. Olha aí. Dê uma salva de palmas a Jesus. Os colegas todos já foram, mas ainda está aqui, porque o justo é como o cedro do Líbano, que fica levantado em pé diante de todas as outras árvores para servir de referencial, porque a vida digna de ser vivida é a vida que vivemos para a glória e a honra do nosso Deus. Irmão, você quer viver verdadeiramente? Perca a sua vida.
A vida digna de eternidade é uma vida que passa pela cruz. A vida que vale a pena ser vivida tem que ser vivida pela cruz de Cristo. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Né? O louvor que nós cantamos. Eu quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Paulo, no fim da sua jornada, lembra de Paulo? Respirando ódio, respirando revanche, vingança, no caminho para Damasco. Mas, quando ele chega lá, escrevendo a Timóteo: Timóteo, estou acabando a carreira, estou terminando aqui o meu combate, estou terminando a minha peleja. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. O que ele fez? O que resta agora para Paulo? Só me resta agora a coroa da justiça, que o justo juiz há de colocar sobre mim. Aí ele faz uma vírgula, mas não somente para mim, mas para todos quantos amarem a sua vida, mas para todos quantos, e aí eu parafraseio o que Paulo diz, para todos quantos viverem uma vida digna de eternidade. Irmão, nesta manhã eu quero convidar aqui alguém que deseja, porventura, pedir que o Senhor mude a sua perspectiva, mudar o óculos, deixar a vida do chuchu para trás, deixar a vida da comida sem sal para trás, deixar uma vida de mera contagem do calendário para viver uma vida digna de eternidade. Aqui nós vamos sofrer, aqui nós vamos experimentar lutas, aqui nós vamos experimentar sofrimento, aqui nós vamos experimentar batalhas, mas um dia, todo choro, toda lágrima, todo pranto, toda tristeza, Ele enxugará. Eu quero convidar alguém aqui, nós vamos orar também pelos elementos da ceia, consagrando os elementos, mas há alguém nesta manhã que deseja ser transformado, que deseja ter a perspectiva mudada, que deseja deixar a vida, para ficar esse símbolo na nossa mente nesta manhã, deixar a vida do chuchu e viver a vida da alegria, do prazer, do júbilo, do sentido. O verdadeiro sentido, meus irmãos, das nossas vidas é viver para Deus, é viver para o Senhor. Aqui temos esses dois irmãos. Há mais alguém para nós rapidamente já em seguida orarmos, consagrarmos os elementos da ceia? Nós vamos convidar aqui os pastores que também irão partir o pão, iremos preparar os elementos da ceia. Levante a sua mão e peça nesta manhã: Senhor Jesus, muda a minha vida, me ajuda a viver uma vida digna de ser vivida, uma vida da eternidade. Vamos orar. Quero pedir aqui o pastor Edmar fazer essa oração para consagrar os elementos e pedindo que o Senhor mude a nossa perspectiva de olhar desta vida, para que, irmão, guarde isso também. Caminhe com os seus pés nesta terra, mas com a mente e o coração nos céus. Pise nesta terra, caminhe, trabalhe, case-se, dê-se em casamento, comercialize, faça seus negócios. Isso é pisar nesta terra, mas com o coração e a mente e os olhos nos céus é fazer destas coisas apenas um meio, não uma finalidade. Pise com seus pés nesta terra, mas andando com o coração, a mente e os olhos fixados nos céus. Oremos então. Querido Deus, queremos te pedir nesta manhã, Deus, a tua bênção para nossas vidas. A partir do momento que tu nos recebeste para caminhar no teu caminho, nós temos um destino, um lugar, Senhor, para passarmos a eternidade. E não nos deixa, Senhor, desviar dele. Não nos deixa cansar de caminhar achando que está muito longe ou distante e que venhamos a desviar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas nos anima, nos dá força, nos dá vigor. Não deixa nenhum de nós perdermos a perspectiva do céu, a perspectiva de viver a eternidade contigo, Pai.
porque nós precisamos, porque não queremos viver uma vida apenas no pó, mas uma vida, Senhor, com a visão na eternidade contigo. Pai bendito, e assim, que a tua mão abençoadora nos fortaleça, nos renove a cada dia e nos impulsione, Senhor, nesta caminhada. Queremos também te pedir em favor dos teus servos, Senhor, que aqui estão, Senhor. Ó Deus, para que tu perdoe, para que tu abençoe, para que tu liberte, para que tu transforme e mude, para que ele continue caminhando firme na perspectiva do céu. Apresentamos também, Senhor, ó Deus, todos esses elementos que fazem parte desta mesa nesta manhã. Que tu os abençoe, que tu os consagres, Senhor, ó Deus, para que cada um dos teus servos, ao tomar, ao comer do pão, ao beber do vinho, ele se sinta renovado, revigorado, que a esperança, Senhor, seja cada vez mais fortalecida e encorajado a continuar a jornada. Deus, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus.